Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Vamos trazer agora na sequência aqui do programa Arnaldo Ferreira para poder fazer o seu comentário nesta segunda-feira sobre esse cenário político, né? Definido inclusive as datas para as eleições municipais em 2024, né, Arnaldo? 6 de outubro e 27 de outubro. Essas são as datas. Como anda essa movimentação do cenário político em Alagoas? Os políticos têm se movimentado ou ainda tudo fica muito lento, está tudo muito moroso, está tudo muito ainda mínimo daquilo que se esperava, Arnaldo? Bom dia. Bom dia para você também. Olha, é verdade. Já está definido. O Tribunal Superior Eleitoral definiu o dia 6 de outubro do ano que vem as eleições do primeiro turno nos 5.500 municípios brasileiros. E o segundo turno, onde houver, né, para o dia 27 de outubro. Agora, um detalhe bem interessante, as propagandas já estão no ar, já estão nos bastidores, corre solta de um lado e do outro. Você pode notar as inaugurações, entrega disso, entrega daquilo. Olha, até festa de boneca você vê lá vereador, candidato a prefeito. Eles já estão trabalhando e forte. Se a eleição fosse hoje em Alagoas, dificilmente nós teríamos eleições de segundo turno em municípios chaves. Aqui em Maceió, particularmente em Maceió, há uma liderança evidente nos bastidores políticos e todos vão atacar quem está na frente. Isso é comum no processo político eleitoral. Portanto, o que 2.200.000 eleitores alagoanos precisam ficar atentos, o que é que está em jogo? São 102 municípios, candidatos que têm candidatos a prefeito e candidatos a vereador. Agora, tem duas forças políticas disputando espaço e evidente visando as eleições gerais de 2026. O MDB, presidido pelo senador Renan Calheiros, e o PP, presidido pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Evidentemente que eles têm aliados dentro do próprio partido. O MDB é o maior partido de Alagoas, lidera o governo do estado, a Assembleia Legislativa, a maioria das câmaras, a maioria das prefeituras. E a segunda força política, que também tem outros partidos aliados, é o PP, que disputa ali eles, cada um candidato ao governo do estado, candidato ao Senado. Você tem que ficar atento, porque eu vou te fazer uma pergunta. Em quem você votou nas últimas eleições municipais para prefeito e para vereador? Se você não lembra, eles vão lhe procurar. Agora você fique atento. Faça as suas apostas. Aposta não. Faça a sua escolha para depois você não esquecer em quem você votou. Quem não lembra, não pode cobrar. E a nota triste, Arnaldo Ferreira, para a política de Alagoas é a morte aos 73 anos do ex-deputado federal, constituinte, ex-deputado estadual e ex-vereador por Maceió, Eduardo Bonfim, nas primeiras horas desta segunda-feira, né? Eduardo Bonfim Gomes Ribeiro. Olha, Eduardo Bonfim é uma prova de que política, isso é política e nós estamos fazendo. É discutir política, é discutir nosso futuro, tudo é política. A criança, quando nasce, já nasce fazendo política. Tudo é política. E é possível fazer política com dignidade. Eduardo Bonfim é uma prova disso. Eu me lembro porque eu acompanhei a trajetória em 1982, quando ele se elege com um time de primeiríssima qualidade para a Assembleia Legislativa. Ele se elegeu deputado federal num momento que tinha Eduardo Bonfim, Selma Bandeira, do antigo MDB, e ele sempre com a bandeira, apesar de estar no MDB, depois MDB, sempre manteve a política e política de esquerda, tanto que era chamado de camarada, era uma das lideranças do PCdoB, e provou que na prática é possível fazer política com dignidade, e ele é de um tempo em que se discutia política defendendo teses. Em 86 ele foi deputado federal constituinte, exatamente, nota 10 do DIAP. Isso foi bom, importante para Alagoas. Nós temos políticos que abrem uma trajetória, que criam uma trajetória. Vereador por 2 vezes, tá? Em 96 e 2002 a 2010 tentou ser senador, não conseguiu. Eduardo Bonfim deixa a política de Alagoas em luto, nós estamos tristes, né? Morreu hoje. A gente imagina que por volta das 4h30 da manhã, quando a esposa descobriu que ele não respirava mais e tentou se fazer alguma coisa, mas não tinha mais o que fazer. Imagina-se de um infarto fulminante. Eduardo estava fora da política, a gente via que ele estava já curtindo uma certa aposentadoria, já que ele é advogado, servidor público, não vinha mais discutindo política e vinha mais acompanhando a distância. Era consultado em alguns setores, principalmente os setores de esquerda, mas já não aparecia mais em público. Acompanhava
Porque não dá. Quem nasce com esse, depois que é picado pela mosca azul, não se afasta da política totalmente, mas ele já não pleiteava cargos na sua trajetória política partidária. Pois é, Arnaldo Ferreira, muito obrigado. Hoje, no Conjuntura, né, teremos também mais novidades no decorrer da programação da nossa TV Mar. O Arnaldo Ferreira, que toda segunda-feira sempre recebe convidados também no Conjuntura, que é atração na nossa programação. Muito obrigado, Arnaldo. Boa semana para você. Eu que sou grato e preste atenção, hein? As eleições municipais, as disputas já começaram. Você que é o patrão. Arnaldo Ferreira, sempre comentando aqui com a gente, toda segunda-feira, participação ao vivo aqui no estúdio no TV Mar News. Edivaldo Júnior está com a gente, daqui a pouco nós vamos trazer Porlane Santos, que acompanhou a visita do ministro dos Transportes, Renan Filho, e o governador Paulo Dantas participando na manhã de hoje, e o presidente Lula em videoconferência em um evento simultâneo de lançamento do Minha Casa, mais uma etapa no lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos principais programas sociais do governo federal, entregando 384 moradias no residencial Mário Peixoto Costa, 1 e 2, localizado no Santos Dumont, tá? Mas vamos trazer nessa sequência o Edivaldo Júnior? Vamos trazer então o Edivaldo Júnior aqui com o seu comentário político também nesta segunda-feira, abrindo a semana no TV Mar News. Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é o novo cenário político e eleitoral de Alagoas. Alguns dias atrás, o Senado Federal decidiu não decidir e as regras da eleição de 2024 serão iguais às regras das eleições de 2022. Elas valem principalmente para as chapas proporcionais de vereadores. Além de proibir coligações, a regra permite, por exemplo, que um partido consiga eleger um vereador mesmo não atingindo o quociente eleitoral. Para isso, será preciso que o partido tenha no mínimo 80% dos votos do quociente eleitoral e o candidato mais votado no mínimo 20% dos votos do quociente eleitoral. Para as majoritárias, valem as coligações, como valeram nas últimas eleições. E para a gente entender, em Alagoas tudo caminha para uma concentração partidária numa disputa que se torna cada vez mais acirrada entre o MDB do senador Renan Calheiros e o PP do deputado federal Arthur Lira. Eu tracei aqui, fiz um quadro aqui só para a gente entender, um pouco aqui, segundo o TSE, hoje Alagoas tem 24 partidos ativos, desses 24 apenas 10 tem alguma representação política mais importante com deputados ou prefeitos, e aí esses blocos aqui se dividem principalmente de um lado PMDB, do outro PP, só para a gente entender, vamos lembrar um pouquinho nas eleições passadas. Nas eleições de 2020, o MDB fez 38 prefeitos e o PP 28 prefeitos. Ao longo do mandato, o MDB, ao longo desse período de 2020 para cá, ao longo do mandato, alguns prefeitos foram migrando de partido. Hoje o MDB tem 66 prefeitos e o PP 28 prefeitos. Os outros partidos que elegeram prefeitos no estado perderam praticamente toda a representação. Além de MDB e PP, só sobraram com representação os republicanos com 6 prefeitos, o PL com 1 prefeito e o PT com 1 prefeito. E tudo indica que esse novo cenário de concentração partidária vai se fortalecer ou vai ficar mais evidente a partir das eleições de 2024, numa estratégia de fortalecimento do senador Renan Calheiros, de um lado, do Arthur Lira, do outro, para as eleições de 2026. Só para a gente ter uma ideia, são 2 grandes blocos liderados aí de um lado, podemos dizer assim, pelo senador Renan Calheiros, governador Paulo Dantas, presidente da Assembleia Marcelo Vito e senador Renan Filho, que teria aí, além do MDB, PSB, PSD, PT, PV, Solidariedade e PDT, e o outro bloco que é liderado por Arthur Lira, o JHC e pelo senador Rodrigo Cunha, teria ali, além do PP, União Brasil, PL e Podemos. Partidos como Republicano, PSDB, PSC, Cidadania, que tem alguma importância do ponto de vista de peso eleitoral, devem decidir aí se formam uma terceira via ou se vão aderir a algum desses blocos. Para a gente ter uma ideia, o bloco aí liderado pelos que a turma chama de Quarteto Fantástico, que é Renan Filho, Paulo Dantas e Marcelo Vito, é formado por um governador, 2 senadores, 4 federais, 20 deputados estaduais e 73 prefeitos, isso numa condição de hoje.
Já o outro bloco, liderado por Arthur Lira, JHC e Rodrigo Cunha, tem um senador, 5 federais, 7 estaduais e 29 prefeitos. Nas eleições do próximo ano, o MDB deve liderar no seu bloco com o lançamento de pelo menos 90 candidatos a prefeito. O senador Renan Calheiros quer chegar até 100 candidatos a prefeitos em todo o estado. E já o PP deve ter no mínimo 50 candidatos a prefeitos. Os outros partidos, PL, União, Podemos, devem lançar um candidato pontualmente aqui e acolá. A mesma situação no bloco do governador Paulo Dantas, que deve lançar aqui e acolá um candidato. Um desses blocos aqui vai vencer nas eleições de 2024, vai sair fortalecido e provavelmente sai fortalecido para 2023. Vamos acompanhar e ver quem vai levar vantagem. Tá certo, Edivaldo Júnior, muito obrigado pela sua participação. No decorrer da semana você vai trazer mais análises aqui durante o TV Mar News sobre o momento político em Alagoas. A Porlane Santos, que apresenta aqui o TV Mar News, chega ao vivo agora na nossa programação, porque acompanhou na manhã de hoje a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho, ex-governador do nosso estado, o atual governador de Alagoas também, Paulo Dantas, para a entrega de mais moradias no projeto Minha Casa Minha Vida, na parte alta de Maceió, mais precisamente no Santos Dumont. Como é que foi a movimentação, hein, Porlane? Um abraço para você, ótima tarde já, Porlane. Estamos próximos do meio-dia. Uma boa tarde para você. E um abraço para o meu amigo Chico Nogueira. Pois é, Viderlan, olha, nesse momento a gente não está mais lá no Santos Dumont, onde aconteceu a entrega das casas, mas a gente continua aqui na parte baixa a gente continua aqui na parte alta da nossa cidade, viu, Viderlan? Olha, aconteceu na manhã de hoje, né, a entrega, hoje aqui em Maceió, foram 384 unidades habitacionais entregues ali na região do Santos Dumont, num residencial, gente, chamado Mário Peixoto Costa 1 e 2. Na verdade, Viderlan, a entrega que aconteceu hoje aqui em Maceió faz parte de uma entrega que está acontecendo simultaneamente em mais 3 estados do nosso país, como Bahia, Espírito Santo e São Paulo. São entregas, como você já falou aí, né, desse projeto que a gente já conhece há muito tempo, Minha Casa Minha Vida, que está dando oportunidade a mais de 380 famílias de realizarem, na verdade, o sonho da casa própria. Aqui em Maceió foram 2 blocos, esse residencial tem 2 blocos, 2 módulos, 8 blocos, cada um com 4 andares e 12 apartamentos por andar. Os apartamentos, eles têm aí uma estrutura de uma sala, 2 quartos, um banheiro e uma cozinha. A gente teve a oportunidade de conversar com o governador do estado, Paulo Dantas, e a gente mostra para vocês agora. Primeiro, é uma alegria muito grande estar aqui no Santos Dumont, entregando 384 unidades habitacionais através do programa Minha Casa Minha Vida, ao lado do nosso amigo, senador e ministro dos Transportes, Renan Filho, que está aqui representando o presidente Lula, mas o presidente Lula vai participar do nosso evento no dia de hoje, comemorando também mais uma entrega. Ele que é um idealizador desse programa, que promove cidadania, melhora a vida das pessoas, gera muito emprego, gera desenvolvimento também. Nós já fizemos, Renan, o cadastro de aproximadamente 2.000 novas unidades habitacionais através da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas. O Renan está trabalhando junto com o ministro Jader e também com o presidente Lula para que a gente inicie essas construções o quanto antes. O Estado já doou o terreno para o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal, já apresentou todas as propostas e eu tenho certeza que logo mesmo nós vamos estar comemorando o início dessas obras. E aqui a dona Maria está aqui conosco, feliz da vida, ela, o seu João, a Laurinha, que é neta dela também. Ela estava morando em uma casa emprestada e agora vai morar na casa dela, e eu tenho certeza que ela e as outras quase 2.000 pessoas que serão beneficiadas no dia de hoje estão muito felizes. E é esse governo que trabalha integrado, o governo de Alagoas trabalha integrado com o governo federal, que vai promover crescimento e geração de emprego. Esse ano, Alagoas vai crescer mais de 7%,
o Nordeste 3,2%, o Brasil vai crescer na ordem de 3%, e isso é fruto dos investimentos do governo federal, como é o caso aqui do Minha Casa Minha Vida, é fruto também dos investimentos do governo de Alagoas, né, que requalifica aeroportos, está tocando o aeroporto de Maragogi também, que vai ser uma obra impressionante. Todas as nossas duplicações, né, nós vamos conseguir entregar até o início de 2025, mas estava falando do senador Renan, que agora, em 24, nós vamos concluir a duplicação de Arapiraca a Palmeira, de Arapiraca a São Sebastião. Vamos chegar em 2024 com 80% da obra até Delmiro Gouveia de duplicação pronta, aquele trecho da Porto Rico também. Vamos entregar agora em janeiro de 2024. A obra de Penedo a São Sebastião, a rodovia, que é muito importante para integrar essas duas cidades, a BR-101, vai ser fundamental também para o desenvolvimento, e são esses investimentos que proporcionam esse nível de crescimento e essa quantidade de geração de empregos, de oportunidades, fora toda a conexão que a gente tem com o setor produtivo, com o turismo, com o setor de serviços, com o setor de comércio, com a agricultura, o agronegócio, a agricultura familiar, e vai ser esse trabalho em conjunto que vai colocar Alagoas em um patamar ainda mais alto, né? A gente já tem programas inovadores, que são copiados, inclusive, pelo governo federal, por outros governos, mas nós vamos alcançar objetivos e resultados ainda maiores nesses próximos anos. Pois é, viu, Viderlan, além da gente falar também com o governador aqui do estado, a gente conversou também com o ministro Renan Filho. Vamos acompanhar. Ações simultâneas Brasil afora hoje, Paulo. Ele vai entrar do Palácio do Planalto daqui a pouquinho, ao vivo aqui às 11 horas e pouco, para dar uma mensagem pessoal às pessoas que estão recebendo essas moradias aqui no Santos Dumont e Maceió. São 382 famílias, um investimento muito relevante. Como disse o governador, Alagoas se destaca pelo crescimento econômico ao longo dos últimos anos. Esse ano vamos ser, sem dúvida, o estado que mais vai crescer no Nordeste e um dos estados que mais vai crescer no Brasil. Isso ocorre pelo somatório de esforços. Mais investimentos do governo federal, mais investimentos do governo do estado, como disse o Paulo, rodovias novas, aeroportos, o aeroporto de Arapiraca requalificado, agora vamos requalificar o de Penedo, o de Maragogi em construção, o aeroporto de Maceió foi ampliado depois da concessão, está recebendo muito mais turistas, então isso destaca Alagoas do cenário nacional, e a gente está aqui hoje para fazer essa entrega do Minha Casa Minha Vida. Essas obras começaram em 2018, mas andaram devagar. Precisou o presidente Lula voltar à presidência da República, intensificar o trabalho para fazer a entrega e para realizar o sonho da dona Maria, que está aqui, da Laura, a neta dela, do seu João também. Então, assim, o Minha Casa Minha Vida é um programa encantador, que ao mesmo tempo ele ajuda o Brasil a avançar, a gerar emprego e a promover o desenvolvimento do país, e realiza o sonho das pessoas. Só a cara aqui da dona Maria, a gente pode ver que ela está muito feliz. Olha, foram investidos 30 milhões e 700 mil reais do Fundo de Amparo e de Arrendamento, Fundo de Arrendamento Residencial, que é o FAR. Olha, o bacana, né, é que além das casas, né, além da gente estar aí vendo a comemoração de mais de 300 famílias estarem realizando esse sonho da casa própria, essas famílias elas terão acesso a 3 creches, 3 escolas e um posto de saúde que fica também num raio a menos de 2 quilômetros, para que todo mundo possa ter acesso às políticas sociais naquela redondeza, Viderlan. É isso aí, olha, já foram hoje 1.651 moradias entregues, isso já faz parte então de 993 unidades ao todo já foram entregues, exatamente com essa retomada desse programa, né, do governo federal Minha Casa Minha Vida. A gente volta com você aí no estúdio.
Darlane, pela sua participação, muito obrigado, parabéns aí por essas informações, acompanhando a visita do ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, na entrega de mais de 384 moradias, né, para o pessoal ali no Santos Dumont. Muito importante essa iniciativa ao lado do governador do estado, Paulo Dantas. Ela ao lado do Chico Nogueira, trazendo todas essas imagens aí e acompanhando também em primeira mão, trazendo aqui no programa TV Mar News. Henrique Pereira já está do meu lado também aqui para trazer as notícias do esporte. Atração logo na sequência da programação também, depois do TV Mar News. Por que essa sua cara para mim? Por que essa sua cara? Não, não fique não assim não. Aquele sorriso, não estou para sorrir não. Diga, quais são as notícias? Diga, vai lá. Tudo bem, Henrique? Um abraço, Canhão. Bom dia para você. Na medida do possível, bom dia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o TV Mar News. Daqui a pouco a gente vai repercutir... Resenhas à parte, né? O Vasco perdeu mais uma, voltou para a zona da rebaba, mas jogou bem. Dá aquela sensação para o torcedor de que as coisas podem melhorar. Infelizmente, o que não dá para a gente comemorar bastante, nem mesmo fazer prognósticos positivos, é sobre o Clube de Regatas Brasil, que perdeu em casa para o Criciúma e viu as chances do acesso, que já eram difíceis, ficarem reduzidas a mais ou menos isso aqui. A gente ainda fala também, viu, Canhão? Sim. Da goleada histórica, mais uma, sofrida pelo Santos, outro time que está ameaçado de rebaixamento para o Internacional. Teve torcedor até que perdeu a conta na hora na hora dos gols. Foi mais de uma mão. Foi mesmo. E 7-1 traz pra gente péssimas lembranças também, né? Como torcedor brasileiro. Foi uma das maiores goleadas na história do Santos, né, Rick? Na Série A do Campeonato Brasileiro, né? A outra foi pro Corinthians, né? Perdeu de 7-1 pro Corinthians também em 2005. Pois é. Henrique, essas e outras atrações na sequência Canal aí. Esportes, daqui a pouco, logo atrás do Canhão. Não, atrás não, após. Após o programa TV Mar News, tá certo? Um abraço, Henrique Pereira, dando sequência aqui à programação da nossa TV Mar, com muita competência ao lado do Gui Nobre e comentando também os principais assuntos no final de semana no mundo esportivo, tá certo? Logo depois do TV Mar News, então fique aí ligado com a gente. Bom, morreu hoje aos 73 anos o ex-deputado federal constituinte, ex-deputado estadual e ex-vereador por Maceió, Eduardo Bonfim. A informação do falecimento foi confirmada pela presidência estadual do PCdoB. A causa da morte teria sido infarto fulminante. Advogado e servidor público, Eduardo Bonfim foi secretário de Cultura de Alagoas e secretário executivo da Coordenação Política da Presidência da República. Ele começou a carreira política em 1982, ao ser eleito deputado estadual pela primeira vez. Nas eleições de 1986, ele foi eleito deputado federal pelo PMDB. No ano seguinte, migrou para o PCdoB. Arnaldo Ferreira já também estendeu essas homenagens também e tudo aquilo que representou para a história na política de Alagoas de Eduardo Bonfim. E nós vamos encerrar o TV Mar News com uma entrevista concedida há 7 anos pelo ex-deputado Eduardo Bonfim aqui na TV Mar. Naquela ocasião, ele falou de algo que tem sido bastante discutido: a defesa da democracia. Nesta situação que nós estamos aqui, em tom de homenagem e externando para todos os familiares os votos aí de pesar, nós vamos encerrando o TV Mar News desta segunda-feira com um clima de muita tristeza, mas desejando muita força para todos os familiares. E apesar de tudo, uma ótima semana para vocês. A democracia precisa ser preservada a todo custo. O ódio e o conflito intolerante, o ódio irracional não leva à democracia. E ela é como uma flor, ela precisa ser regada. Então vocês defendam suas opiniões, mas acima de tudo defendam a legalidade democrática.